perguntando onde eu trabalho, estive perguntando na rua, perguntei para algumas pessoas aqui na igreja. Qual é o propósito de vida? Por que nós temos vivido sobre a face da terra? Eu tive muitos tipos de respostas, muitas mesmo, muitas. Mas eu confesso a você que nenhuma delas me satisfez. Tive muitos tipos de respostas, algumas foram: nós vivemos aqui para adorar a Deus. Eu falei: tá bom. Nós vivemos aqui para isso, nós vivemos aqui para tal. E talvez se eu perguntasse para você: por que você vive aqui sobre a face da terra? Você me traria outra resposta. Por que você tem vivido sobre essa terra? Por que você tem saído de um país para o outro? Por que você tem andado? Por que você tem respirado? Você talvez me traria uma outra resposta. Talvez você tenha tido uma concepção sobre o que é estar a viver sobre a face da terra. Eu tenho percebido também, durante algumas pesquisas na internet, durante algumas conversas com algumas pessoas, que muitas pessoas não têm sentido para viver. A vida não faz mais sentido. A pessoa não tem mais prazer para viver. Não existe aquela alegria de viver. E eu consegui descobrir qual a resposta disso. Graças a Deus, na palavra do Senhor. Quando nós sabemos, conhecemos o propósito da nossa vida, a nossa vida passa a ter um pouco mais de sentido. Nós começamos a ter mais sentido na vida e nós não passamos mais a gastar as nossas forças com aquilo em que não tem nada a ver com o nosso propósito de vida. Eu gostaria que você e eu pudéssemos acompanhar a palavra de Deus. Vamos saber a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 17. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra essa noite, amém? Você vai virar para o seu irmão e falar assim: irmãozinho querido. Pode falar para ele: irmãozinho ou irmãzinha querida, por favor, não me interrompa na palavra hoje. Não converse comigo. Eu preciso de conhecer qual o propósito da minha vida. Amém? Eu quero tomar apenas dois tópicos muito importantes. E eu quero que você preste muita atenção, acompanhe comigo. Se você trouxe uma caneta, um lápis, um papel, se você puder anotar, que assim faça, tá? Para você meditar depois. Acompanhe comigo então em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Está escrito assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Eu vou ler mais uma vez, e agora eu quero chamar a atenção no primeiro tópico que eu vou apresentar nesta noite. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Eu quero que você preste atenção no que está grifado aí. Porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. O primeiro ponto é que existe um propósito. A Bíblia diz que existe um tempo para se cumprir alguma coisa. Existe um tempo determinado para se cumprir algo. E a Bíblia diz que esse tempo para se cumprir tal coisa é para se cumprir um propósito. Agora, você precisa de cumprir o propósito em que Deus ele planejou para você desde o início, para você e para mim. Eu notei aqui algumas coisas, aliás, são várias coisas que a Bíblia tem, que o mundo, aliás, tem nos apresentado como o propósito de vida. Eu coloquei qual é o propósito da vida. De acordo com algumas respostas, eu coloquei alguns tópicos. Então tivemos vários tópicos, eu vou ler só alguns deles, você pode acompanhar aí. Tem aí algumas pessoas que nós temos que aproveitar a vida para nós sermos importantes, porque a Bíblia diz que nós somos importantes. A Bíblia fala que nós somos importantes, então eu preciso de ter um status. Algumas outras respostas vieram: nós precisamos de aprender com a vida para que venhamos ter sabedoria. A Bíblia diz que se nós pedirmos a Deus sabedoria, Ele dá sabedoria a quem pede. Então nós temos mais alguns pontos ali. Viver com abastança financeira. Nós temos que aproveitar a vida, trabalhar muito. Nós viemos para Londres para trabalhar muito. Uma das respostas foi essa. Nós temos que ter uma vida financeira satisfatória, porque a vida é muito curta. O dinheiro não é a solução, mas faz parte dele. Foi uma das respostas também. Não é?
Quem já ouviu falar? Já ouviu falar isso também? Então nós devemos aproveitar a nossa vida para cumprir esse propósito de viver abundantemente. A Bíblia fala que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E sem o dinheiro não se vive abundante. Eu falei, é mesmo, irmão? Tá bom. Mais alguns pontos eu coloquei ali para viver com saúde. O ser humano foi feito para gozar a vida, ter saúde, viver com felicidade, espantar a tristeza. E tem muitas outras respostas. Viver sem dificuldade. Irmão, se você já encontrou isso, nós precisamos conversar. Se você consegue viver sem dificuldade, por favor, eu estou lhe pedindo, no final do culto, me procure e me passe o segredo. Por favor, eu preciso de conhecer você melhor. Constituir uma família. Às vezes nós temos esse tempo para vivermos, para podermos constituir uma família sobre a face da terra. A Bíblia diz em Gênesis: e deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á com sua esposa, com sua mulher, e multiplicai-vos, enchei-vos a terra, e constituir uma família. Esse é o nosso propósito, também de ouvir isso. Mas irmão, ainda está enganado. Isso apenas faz parte. Ter uma casa própria, acho que esse é o sonho de todo brasileiro, não é? Qual o propósito de vida? É sair do Brasil, ir para os Estados Unidos, ou ir para a Inglaterra, trabalhar muito, voltar para casa, ter minha casa própria, e depois falar para Deus: Deus, pode levar o teu servo, porque já cumpri o meu propósito. Para com isso, irmão. A casa própria não é o seu propósito de vida, tá bom? Nós temos também ter amigos. Meu propósito de vida é ter a comunhão. A Bíblia diz que a igreja cresce em comunhão. Então eu fiz amizades ali no Brasil, eu fiz amizades ali em Moçambique. Quando eu saí de Moçambique, estava no exemplo Eduardo. Moçambique é mais ou menos o mesmo estilo de vida do Brasil. Temos que ir lá, né, Eduardo? Fazer um churrasquinho ali. Ou então saí de Angola, saí de Portugal, deixei meus amigos. Agora o meu propósito de vida é aqui nesta terra fazer amizades, ter um bom relacionamento com meu vizinho. Se ele pede, aquela cidadezinha do Brasil, lá do Goiás: vizinho, ô vizinho, você tem uma canequinha de açúcar para me dar? Não é assim? Eu tenho que fazer amizade com os meus vizinhos, ir lá e dar uma canequinha de açúcar. O propósito de vida não é esse. Também não é ter amigos, fazer amigos, não é conquistar